Queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro no programa Diocese de Itapeva em Oração. Estamos no sábado da quarta semana da Páscoa, meditando a grandiosidade da ressurreição de Jesus e a ação da ressurreição deste evento único na vida dos que seguem o Senhor. Já vimos que eles foram chamados de cristãos, já vimos que precisam de humildade, já vimos que Ele é o Senhor e vamos meditar a primeira leitura de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Percebemos agora o avanço do rompimento dessa questão de anúncio só para os judeus e não para os pagãos, não para aqueles que não eram judeus. E de maneira clara, como os judeus se opunham por inveja à pregação que Paulo e Barnabé faziam, olha o que eles declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Sim, Jesus cumpriu em tudo as Escrituras. O Messias veio para salvar o povo escolhido, a raça santa, essa nação escolhida, o povo judeu. Mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos, porque esta é a ordem do Senhor, que leve a salvação até os confins da terra. Então percebemos aqui que Paulo, a igreja, Barnabé, eles não pularam etapas, eles não desprezaram os judeus, foram os judeus, não todos, porque os primeiros convertidos, inclusive Paulo e Barnabé, eram judeus, cristãos. Aos poucos, lá em Antioquia, foram sendo chamados de cristãos. Eles se opunham veementemente, e aqueles que se opunham, Paulo fala: não fomos nós que nos negamos a anunciar o Messias primeiro a vocês, foram vocês que se consideraram indignos desta vida eterna dada por Jesus. Por isso, alegremo-nos, irmãos, alegremo-nos, porque esta salvação chegou até nós. Como a inveja destrói muitas vidas, como a inveja impede que o anúncio do reino aconteça, que nós aprendamos a não nos deixarmos ser conduzidos por este vício, por esse pecado capital que vai gerando outros pecados. Mas houve intriga, Barnabé e Paulo foram expulsos do território, desistiram? Não, foram anunciar em outro lugar. E quantas vezes nós desistimos nas primeiras oposições do anúncio da palavra? Como nós desistimos? Como aquelas pessoas que não gostam de ler, leem o livro, não gostei, mas leu 3 páginas, o livro tem 500. Tem que ler tudo para saber realmente se vale a pena ou não. Então que não sejamos assim. Paulo e Barnabé, mesmo expulsos,
seguiram, mas os que ali ficaram e haviam aceitado, os pagãos e até alguns judeus que aceitaram a salvação, a vida eterna de Cristo Jesus, os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Mesmo vivendo essa dificuldade de igrejas fechadas por causa da pandemia, como estamos vivendo, não percamos a alegria, porque o Espírito Santo nos conduz e a igreja prevalecerá, ela permanecerá. Sejamos sinais do Senhor nesses momentos difíceis, não sinais de divisão, não sinais de confusão, não sinais de termômetros políticos, mas sejamos sinais de Cristo em meio às dificuldades e não deixemos de anunciar. Como Paulo e Barnabé, mesmo tendo sido instigado por mulheres ricas, homens poderosos, foram expulsos, não tiveram medo e continuaram firmes na missão. Deus te escolheu. Não se deixe expulsar da vida de fé. Mas eu não preciso ir na igreja, eu vivo a minha fé sozinho em casa. Impossível. Nós precisamos da comunidade para não esmorecermos na fé. Venha, coragem, não tenha medo. O Espírito caminha conosco. E, como ouvimos, os que ficaram ali também estavam sendo perseguidos. Viram Paulo e Barnabé serem expulsos. Podiam ter medo, mas ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Que Ele nos abençoe. Que nós possamos, por intercessão de Paulo e Barnabé, mesmo nas perseguições, permanecermos alegres e cheios do Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.